Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso primeiro videozinho aqui do canal do YouTube, do CEEM, nós vamos aprender um pouco mais sobre as fases das nossas vidas, tá? Fases da vida. Todo ser vivo passa por algumas fases da vida e elas variam muito de acordo com cada espécie e alguns outros fatores. O que podemos afirmar, quanto a todos os seres vivos, é que eles passam por duas etapas. A primeira é o nascimento e a segunda é a morte. Você verá agora como ocorre o ciclo da vida e quais são as fases que geralmente o ser humano deve passar até chegar à morte, tá? A vida se inicia pelo nascimento do ser vivo e se encerra com a sua morte. Mas esse espaço que fica entre o início e o final possui algumas divisões, que são as chamadas fases da vida. Cada uma dessas fases apresenta características que podem ser físicas e ou psicológicas diferentes. Isso acontece porque estamos em processo de formação no caráter humano. Podemos dividir a vida em 4 fases, começando pela infância, em seguida a adolescência, a vida adulta e a velhice. Vamos iniciar falando sobre a infância, que é a primeira fase da vida de um ser humano. Essa é a primeira fase pela qual passamos e vai desde o dia do nosso nascimento até os 11 anos de idade. É nesta fase que começamos a aprender muitas coisas. Tudo é novo e nesse momento começamos a descobrir o mundo e interagir com as pessoas. É nela que aprendemos a falar, andar, começamos a estudar, aprendemos como nos comportar e muitas outras coisas. Na infância, ainda somos muito dependentes dos nossos pais ou responsáveis para muitas coisas. Segunda fase da vida é a adolescência. E geralmente a adolescência vai dos 12 aos 20 anos de idade. Esta é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. É nela que acontecem as maiores transformações, tanto no corpo quanto na mente do homem ou da mulher. Nas meninas, o corpo passa a se modificar. Os meninos também. Até mesmo começam a surgir pelos no rosto, que formam a barba e o bigode. Tanto nas meninas quanto nos meninos, há o crescimento do corpo e também dos pelos, na região genital e nas axilas. É nessa fase que geralmente inicia uma nova etapa nos estudos, entrando na faculdade e também começando a namorar. Fase adulta. A fase adulta ela tem início nos 21 anos de idade. Após terem passado pela fase de aprendizagem, infância e pela fase das mudanças, adolescência, as pessoas chegam à fase adulta. Nesta fase, as responsabilidades aumentam. As pessoas estão estabilizadas e muitas vezes já são independentes financeiramente, pois já possuem um emprego. Na fase adulta, as pessoas tendem a traçar suas metas e objetivos, se casam, constroem uma família e tentam organizar o futuro de acordo com o que desejam. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a velhice. Essa fase, também conhecida como terceira idade ou melhor idade, é a fase mais avançada da vida do homem. É nela que o corpo e a mente passam a ter algumas variações. Os cabelos começam a embranquecer, a pele vai ficando mais enrugada, os músculos começam a ficar fracos. E quando a idade vai ficando mais avançada, alguns problemas de saúde começam a surgir. É a fase em que mais possuímos experiência de vida e podemos ensinar muitas pessoas mais novas. Há um tempo atrás, essa fase tinha início nos 60 anos, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, podemos considerar que a velhice tem início a partir dos 75 anos. Isso acontece porque muitas pessoas que possuem 60, 65 anos ainda estão no mercado de trabalho e apresentam expectativa de vida maior do que anos atrás. E entre a infância e a adolescência, nós temos também a puberdade, que é a fase de transição entre elas, quando se iniciam as mudanças no corpo, graças à ação de alguns hormônios. O feminino, estrogênio e progesterona, e o masculino, testosterona. E a faixa etária entre os 16 e 29 anos podem ser chamados da juventude, que é uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre as fases da vida? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!